Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este canal é 100% ateísta, por isso quero mandar um grande abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Estejam aqui todos muito bem-vindos. Amigos, hoje vou falar sobre Bíblia, fantasias, alegorias e absurdos científicos. A Bíblia, o livro arrogado pelos cristãos como sagrado, entre aspas, né? A Bíblia não tem nada de sagrado, né? Tem mais de sangrenta do que sagrado, mas para os cristãos sendo a inerrante palavra de Deus, né? A infalível palavra de Deus, do Deus bíblico hebraico, né? O Javé, o Yavé, o Elohim. Se tivesse ao menos um erro, já deixaria de ser divina, né? Mas nós ateus sabemos, mais do que até os próprios cristãos, como tudo isso foi criado, como foi compilado por esse povo primitivo da Era do Bronze, né? Que para justificar suas maldades diziam estar a serviço, a mando de um ser todo-poderoso, todo-bondoso, que mandava esse povo escolhido exterminar outros povos que supostamente ele próprio também teria criado. Que coisa, né? A Bíblia, nós sabemos que é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Meu amigo. O espírito pombo, quando narrava uma coisa para um escriba, narrava diferente para outro. A Bíblia é completamente contraditória. Além disso, a Bíblia tem incesto, pedofilia, estupro, homicídios, genocídios, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e principalmente muita barbaridade também, né? Um livro desse jamais deveria estar nas mãos de crianças ou ser lido para crianças, sabe? Como querem colocar nos colégios aí, né? Um livro que contém o gibi da criança crescida, do cristão, contém cobra falante, né? Machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, né? Tudo isso fantasia, né? Fantasia o quê? O cristão, de pequenininho, aprende que existe Papai do Céu e Papai Noel. Sendo que, com o desenvolvimento, ele descobre que Papai Noel não passa de uma farsa, né? De apenas uma data comercial, né? Mas continua acreditando no Papai do Céu, mesmo porque é ameaçado desde criança que Papai do Céu castiga, não é verdade? Papai do Céu é bom, porém se criança não fizer a coisa que Papai do Céu manda, Papai do Céu castiga, tá bom? Então Papai do Céu não é tão bom assim não. Aí a criança cresce, o cristão criança cresce, continua acreditando no Papai do Céu e nas fantasias, como estou narrando aqui, né? Jumentinha que fala, né? Homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra, The Walking Dead, né? De inspiração. A Bíblia é uma inspiração para ficção científica, é verdade. Você vê, tem um jumentinho falante aqui, né? Se você comparar lá com o jumentinho lá de Shrek, né? Jumentinho tagarela, o jumentinho aqui troca uma bela ideia aqui com o Balaão, na Bíblia, né? No gibi da criança crescida. E assim muitas outras, como dragão de 7 cabeças, né? Unicórnio tem na Bíblia, né? A Bíblia misteriosamente não narra dinossauros, mas narra unicórnios e dragão de 7 cabeças. Que coisa, né? Pois é, ainda tem absurdos científicos como coelho ser ruminante, né? E também morcego ser ave, né? Nós sabemos que morcego, na realidade, é um mamífero, né? E também narra que uma virgem, olha só, uma virgem que era casada, não é verdade? Era casada e foi visitada por um espírito pombo, né? Em uma atitude de zoofilia, né? Ela tem um filho do próprio pai, porque sendo Deus criador de todos e todas as coisas, ele também era pai de Maria. Então ele se transforma num pombo e tem um filho com a própria filha, que é ele mesmo. Esse é o mistério da fé. Só na fé, porque na razão é uma piada. A fé, na realidade, é uma piada, uma grande piada, sabe? A fé é você acreditar no que não existe, no que não tem prova, né? É muito contrário da ciência, da realidade. Então, neste vídeo, pessoal, aqui chovendo muito hoje, desde ontem que chove aqui, eu acho que o São Pedro, né, ligou a torneira, saiu para tomar um e esqueceu, porque passou a noite toda aqui, um maior toró, sabe? Tá tudo alagado. E ainda chove até esta hora. Vamos lá, né? Vamos para fantasias da Bíblia, né? Já gravei um vídeo sobre isso, vou gravar o segundo agora. Então, vamos ver aqui, porque quando eu digo aqui que árvore fala, né? Jumento fala, águia fala, o pessoal, poxa, isso não existe, isso é fantasia. Porque você não estuda a sua Bíblia, cristão, porque você não sabe
Então vou mostrar aqui, né? Por exemplo, a árvore falante está onde? Eu vou mostrar aqui uma narrativa aqui em Juízes, tá? E vou mostrar outra em outro texto também. Em Juízes diz assim, Juízes 9, versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhes disse, aqui está rolando um diálogo aqui entre as plantas. Porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós? Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós? Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao pinheiro, vem tu e reina sobre nós? E disse o pinheiro às árvores, se na verdade me ungir por rei, sobre vós vinde e confiai-vos, debaixo de mim sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Aqui você pode alegar, cristão, que aqui trata-se de o quê? De uma, na realidade, de uma como eu diria, ele está aqui narrando algo simbólico, certo? Pronto, vamos dizer que seja uma simbologia, certo? Porém, em Isaías capítulo 14, versículo 8, aqui é bem claro que não é simbologia alguma, veja só. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegraram-se por sua causa e dizem, veja só, Isaías capítulo 14, versículo 8. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegraram-se por sua causa e dizem. Então, dizem quem? Os pinheiros e os cedros. Veja, agora que foi derrubado, nenhum lenhador vem nos derrubar. Então, nenhum lenhador vem nos derrubar. Palavra de quem? Exatamente aqui dos pinheiros e dos cedros do Líbano. Né? Então, a árvore incontestavelmente falou. Tá? Vamos para mais outra fantasia. Agora para a fantasia do homem que anda sobre as águas. Né? O mito plagiado, né? Que nunca existiu. Né? Jesus bíblico, na realidade, cristão, só existe dentro das páginas da Bíblia. Tá? Quero explicar para você que ele, na história, jamais existiu. Embora tenha alguns crentes aí, pastores, querendo alegar, né? Que há provas da existência do mito Jesus por conta de 5 linhas escritas no livro de um historiador chamado Flávio Joséfo. O que você não sabe, cristão, é que a papirologia, que estuda as escritas antigas, já desvendou, decifrou, desmascarou aquelas 5 linhas como sendo falsas, sendo uma implantação, textos implantados para tentar dar uma veracidade ao livro Bíblia. Tá? Assim como tem um pastor aí, né, que se diz arqueólogo, né, o Rodrigo Silva, né, muito famoso, tem até um programa aí, eu não assisto porque eu não gosto de porcaria religiosa nenhuma, entendeu? E esse cara aí tenta de alguma forma achar explicação lá, dizer que existiu o Éden, que existiu o Jesus bíblico, que existiu aquilo, tentando achar prova como a arqueologia séria jamais provará o que não existe. Não é verdade? A arqueologia séria. Porém, religiosos, né, pagos pelo sistema religioso, né, estudam arqueologia, adquirem um diploma apenas para, com aquele diploma, consigam justificar as fantasias que existem num livro fantasioso imaginário. Né? Então, isso jamais conseguirá ser provado. Né? Você não vai conseguir provar em arqueologia nenhuma que jumento fala. Como que você vai conseguir provar que cobra fala, jumento fala? Assim como você não vai conseguir provar coisa nenhuma da Bíblia. Né? Então, esse arqueólogo aí, outros arqueólogos também já tentaram provar a existência da arca e tal, que foi desmentida.
Aí tentam achar o tal da coroa do Cristo, a cruz, né? Os pregos, né? O manto, né? O manto lá, o santo manto lá e tal, também já foi provado pela ciência que também é fraude, é falso, é fraude cristão. Você entende? Então tudo isso tenta provar a existência de um livro que foi compilado, foi criado, foi estruturado para manipular, né? Desde lá do Antigo Testamento, a história daquele povo bárbaro, né? Das religiões mais perversas que tem na face da terra, que são das semitas, né? Ali com os hebreus, passando ali pelos judeus, cristãos e muçulmanos, todas elas do mesmo Deus, sabe? Então aqui, vamos ver aqui mais a fantasia do homem que andou sobre as águas. Mateus capítulo 14, 22 ao 33. Tá? Olha o que diz a história fantasiosa do mito que jamais existiu. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, mandava embora a multidão. Tendo despedido a multidão, tendo mandado embora a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. É interessante essa coisa, né? O próprio Jesus, ele segue um ritual, porque, por exemplo, você vê o Abraão, ele só subia para falar com Deus só. Então só quem via era ele. A mesma coisa acontece com Moisés, só quem via era ele. Você está entendendo? Aqui a mesma coisa acontece com o mito Jesus. Não é estranho que só quem fala com esse Deus é ele, são eles, os cabeças, os mentores, né? Os mestres, né? Os rabi, os mestres, os sacerdotes principais que conseguem ver esse Deus, que conseguem falar com ele. Por que esse Deus, que é um Deus pai de todos, só falam com alguns? Precisa de alciboy, pau mandado. Já parou para pensar, cristão? Será que é real? E se eu chegasse aqui agora e criasse uma religião, dissesse que um Deus falou comigo, e começasse a pregar para vocês, dizer o que ele me diz apenas a mim, e eu passasse para vocês, vocês acham que no tempo de hoje vocês acreditariam? Se não fosse numa época primitiva em que o povo não achava resposta para nada, para explicações alguma da natureza, e aí procuravam resposta em deuses. Por isso que existiam milhões de deuses, existem ainda ao redor da Terra, porque o ser humano ainda não tem explicação para as coisas. Né? E a religião se impregnou na raça humana, né? Como se tivesse sido um vírus, né? Ou sei lá, um ser alienígena que se filtrou na cabeça do crente, sabe? E que comanda o cérebro dele. Ele pode parecer normal, mas na realidade, quando se trata de religião, ele é um completamente alienado, maluco, na minha opinião. Basta você ver o comportamento deles, né? Então aqui, mais uma vez, o Jesus bíblico falava sozinho com o pai dele. E interessante ele falar com o pai dele, se ele é o pai dele, ele estava falando para ele mesmo. Ao que dá a entender que seria uma criação dele próprio, então ele estava falando com o seu subconsciente, ele falando com ele próprio. E se você prestar atenção, né, não que exista esse ser, tá? Mas se fosse real, entenda o meu ponto de vista, se ele tivesse existido, né, ele podia estar falando de algo muito mais do que vocês pensam ser espírito. Porque na realidade espírito, sabe o que é espírito? É nossa consciência, né? E alma é nosso sentimento. Então corpo, alma e espírito é o corpo, o sentimento e a consciência. Então isso aí é interpretado antigamente nas religiões antigas, o povo interpretava como se fosse algo fora do corpo, mas sendo que estava dentro de você próprio. Né? E até o próprio Jesus diz isso, né? Que o templo somos nós. E ele habita dentro de nós. Será que ele não estaria falando, se fosse real, repito, de nossa própria consciência? Assim, quando ele se recolhe lá ao deserto 40 dias, né, e diz que foi tentado, será que ele não foi tentado por suas próprias tentações pessoais, como humano? É algo a se pensar. Porque aqui, essas pessoas que criam esses deuses, só eles veem. Talvez dentro da sua própria mente, dentro da sua própria consciência. E repassa isso para as pessoas e elas entendem de uma forma como sendo um ser extrafísico, extranormal, fora. Né? As pessoas entendem tudo errado como espírito e alma. Mas vamos lá. Versículo 24. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar,
ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Olha só, como que os próprios apóstolos acharam que era um fantasma, sendo que o próprio rabi deles, o mestre deles, né, disse que espírito algum, né, pode voltar dos mortos, né? Ele próprio disse, né? Então aqui a própria Bíblia diz, né? Então aqui está, em versículo 26, quando o viram andando sobre a água do mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, né? Senhor, disse Pedro, és tu? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então respondeu o mito Jesus: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus, e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e afundou e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então esse cara poderia, pelo menos, né, ter cessado ali a tempestade ali, né? Mas ele queria causar, é um popstar, é uma estrela, né? Isso aqui é tudo uma ilustração, sabe? Homem algum anda sobre água, mesmo porque esse ser imaginário jamais existiu. Ele é apenas plágio, tá? Ele nunca existiu. Isso aqui é tudo fantasia, pessoal. Tá? Homem algum anda sobre águas, sabe? Você vai morrer de esperar esse mito aqui voltar. Ele jamais voltará, repito, porque não foi para lugar algum. Tá? Vamos dizer, mais fantasias. Os zumbis que andavam sobre a terra. Você acha que é loucura? O seu próprio Jesus era zumbi, tá? Para você que não sabe. Se ele ressuscitou, se tinha morrido, ressuscitou, logicamente, zumbi, tá? Além do que, o cristianismo é a única religião vampiresca e canibal que tem, né? Porque tem como ídolo principal, ou seja, como instrumento de adoração, a cruz, que é um instrumento de tortura, e ali está de pendurado um homem morto que ressuscita, né? E a comemoração, é mitraica, é claro, tirado do mitraísmo, é comer a carne e beber o sangue. Vampiro, né? E canibal. Ritual lá de Mitra, né? Absorvido pelo cristianismo lá de Constantino, na compilação do Novo Testamento, a Nova Aliança com o Ser Imaginário. Então, zumbis sobre a terra em Mateus capítulo 27. Versículo 46 diz: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: ali, ali, lá, sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Olha só como a Bíblia é ilustrativa, né? Ela coloca aqui, não tinha precisão, porque se ela já está respondendo em português, Deus meu, por que me desamparastes? É a mesma coisa de dizer o que ele disse aqui, ali, lama sabactane. A mesma coisa, mas para deixar aquela ilustração, para o crente achar bonito, olha, na língua original do mito, né? Em aramaico. Olha que coisa, né? Aí, isso é uma ilustração, né? Aí vamos lá, versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, e ele diziam: este chama por Elias. Então o pessoal que estava ali, né, vendo ele gritar isso, disse que chamava por Elias, o profeta Elias, né? Os outros, porém, diziam: deixa-nos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E com grande voz rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Olha só que coisa, que cara é poderoso, né? O cara é poderoso. Entre aspas, né? A fantasia é poderosa. Assim como nos gibis, super-homem tem supervisão, né? Já pensou? É dessa forma, é o super-herói dos crentes, né? O popstar Jesus. E abriram-se, agora vem os zumbis, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, aqui zumbis andaram sobre a terra. Olha aqui, em 53 diz: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja,
zumbis ressuscitaram quando o véu do templo se rasgou, quando o popstar Jesus entregou seu espírito para depois virar zumbi. Então zumbis aqui ressuscitaram e andaram sobre a cidade santa. Pois é, meu amigo, o gibi dos crentes é fantástico, né? Você imagine, eu gosto de fazer uma comparação. Imagine se um dos gibis, onde tem aqueles super-heróis da Marvel, né, fosse perdido, né, houvesse um caos na humanidade, e de repente o livro do Superman, né, que voava, que tinha supervisão, o imortal, né, que não morre, o mito de Jesus, plágio, vamos supor, né, usava capa e tudo também, né. Então, vamos supor que aconteceu um caos, a humanidade foi dizimada, né? Só sobrou ali poucos ali que esqueceram com o passar do tempo toda essa história, toda essa baboseira toda. E aí, milhares de anos depois, se encontra um gibi do Superman. E aí as pessoas começam a ler aquele gibi e, não sabendo que tudo aquilo é uma fantasia, uma criação, começam a crer que aquele ser existiu. E aí começam a cultuar aquele ser como sendo um ser que voava, que tinha superpoderes, que salvava a Terra, né? Imagine isso. Dá para entender agora o raciocínio do seu gibi? Da Gibíblia? Veja só. Mais uma fantasia agora, para não dizer que eu minto, né? Dragão de 7 cabeças tem na Bíblia? Sim, senhor, tem dragão de 7 cabeças, só não tem dinossauro. Mas dragão de 7 cabeças tem. Está em Apocalipse capítulo 13, que diz o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Né? Blasfemar sobre o espírito pombo é a única coisa que ele não perdoa, né? Então eu blasfemo pra caramba contra o pombinho. Pombinho tarado. Sabe? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como o de urso, e os seus pés como de urso, e a sua boca cheia de e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é de grande poderio. O dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é de grande poderio. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante a tal besta? Quem poderá batalhar contra essa besta, senão outro besta, né? Senão os bestas que acreditam nessa besteira. Isaías capítulo 14, versículo 19, falando ainda dos zumbis, né? Voltando aqui à fantasia dos zumbis. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos tronos a todos os reis das nações. Viu aqui mais zumbi andando sobre a terra. Agora aí, Isaías 14, 9. Aqui ainda dos zumbis, tá? O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar os tronos e todos os reis das nações. Ou seja, ele levantou de novo zumbi aqui. Em Isaías 14, 9. Vamos falar agora sobre... Aqui absurdo científico. O coelho ruminante, Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos os que têm unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas. E rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esses vos será imundo. E o coelho, porque rumina,
mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo, ou seja, o coelho que rumina. O coelho rumina. Aqui mais uma fantasia que diz que Sansão amarrou, né? Isso em Juízes capítulo 14, versículo 5 e 6 diz: Sansão que amarra 300 raposas pelo rabo. Olha só, 300 raposas Sansão amarrou pelo rabo. Né? E foi Sansão e pegou 300 raposas e tomando tochas, as virou cauda a cauda e lhes pôs uma tocha no meio de cada cauda das duas. E chegou o fogo, ou seja, tocou fogo às tochas e largou-as na seara, dos filisteus e assim abrasou os mortos abrasou os molhos com a saga do trigo e as vinhas e as oliveiras. Ou seja, ele pegou 300 raposas, amarrou, ninguém sabe como ele conseguiu isso, essa proeza de pegar 300 raposas, amarrou rabo a rabo, botou uma tocha, tocou fogo para queimar a plantação dos filisteus. Né? Um cara que certa feita matou vários de uma vez só, né? Para arrancar o prepúcio, né? E dar de presente para o casamento. E agora ele precisa tocar fogo no rabo das raposas. Uma judiação, né? Primeiro que, né, queimou, né, os animais, né? Matou os animais. Que coisa. Vamos aqui agora para... Eita, acho que não vai dar tempo de encerrar não, pessoal. O vídeo está muito longo já. Eu vou deixar para a próxima aqui, tá ok? Então, pessoal, mais fantasias, alegorias, né? E absurdos científicos. Vou ficando por aqui. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, que é o único que sabe de todas as coisas, que ele é onipresente, que está em todos os lugares, que ele é onipotente, né? O único de poder infinito, eu digo a você que o seu Deus não passa de um babaca e você se acredita em tudo isso, você é um inocente que acredita nessa babaquice toda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.